Muito boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos, os que aqui estão presencialmente, os que nos acompanham pelas redes sociais. Vamos fazer a nossa prece, que possamos aquietar os nossos pensamentos para elevar ao Pai as nossas vibrações. Pai amantíssimo, agora é a hora da nossa iluminação. Que Tu possas, Senhor, encontrar abertas as nossas consciências e dispostos os nossos corações para receber os raios dessa luz santificadora, que iluminará os caminhos por onde devemos seguir na Tua direção. Nesses tempos estarrecedores, tempos de inquietações, de desafios, de decisões difíceis. Todos esses aspectos e dimensões, Senhor, passageiras, para que a Tua transição planetária possa nos preparar para nos receber no planeta de regeneração em que se transformará o planeta Terra. Que Tu possas, Jesus, abençoar a palestrante da noite, para que a sua palavra, igualmente iluminada, possa nos esclarecer e consolar com o tema da noite. Que assim seja. Viva Jesus! Vamos agora apresentar um vídeo sobre a temática que está sendo apresentada durante esta 35ª Jornada Espírita de Humberto de Campos. Deus fez o ser humano para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A lei de sociedade, portanto, é uma lei natural, uma lei divina. A evolução é individual, mas acontece no coletivo. Sejam bem-vindos à 35ª Jornada do Centro Espírita Humberto de Campos. De 25 a 29 de março, às 19 horas. A lei de sociedade. Sob a égide do Cristo e a inspiração de Humberto de Campos, este cronista do além, somos convidados a mergulhar em um tema que é a própria essência da nossa estadia na Terra: a lei de sociedade. Em um mundo paradoxal, onde a hiperconexão digital muitas vezes mascara um profundo isolamento emocional, a doutrina espírita nos convoca a resgatar o sentido divino do viver juntos. Não estamos sós, e mais do que isso, não podemos estar sós. Allan Kardec, com sua lucidez habitual, inquiriu os imortais na questão 766 de O Livro dos Espíritos. A vida social está na natureza? A resposta foi direta e precisa. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A lei de sociedade, portanto, não é uma invenção humana, um contrato social filosófico ou uma conveniência econômica. É uma lei natural, uma lei divina. O Espiritismo nos ensina que o isolamento absoluto é contrário à natureza, assim como está no Eclesiastes. Aqueles que buscam o retiro fugindo do contato humano, crentes que assim se preservam do mal, cometem um duplo erro. Primeiro, porque não se tornam úteis ao próximo. Segundo, porque o mal que carregam dentro de si os acompanha na solidão.
Por que Deus nos impôs a convivência, muitas vezes tão difícil? A resposta reside no mecanismo do progresso. Sozinhos, estagnaríamos. É no contato com o outro que nossas faculdades adormecidas despertam. Precisamos do outro para desenvolver a inteligência através da troca de ideias e, crucialmente, para desenvolver a moralidade através do exercício da paciência, da tolerância e do perdão. A sociedade é o grande laboratório das almas. É no atrito das relações que as arestas do nosso orgulho são limadas. O vizinho difícil, o parente desafiador, o colega de trabalho antagonista, todos são instrumentos do nosso próprio burilamento. Sem a sociedade, a caridade seria apenas uma teoria abstrata. É na convivência que se torna prática viva. Ao evocarmos o patrono desta casa, Humberto de Campos, lembramos de seu olhar agudo e compassivo sobre a sociedade terrena. Enquanto encarnado e depois como espírito, frequentemente assinando como Irmão X, Humberto foi um mestre em observar as nuances das relações sociais. Ele via a sociedade não apenas como um aglomerado de corpos, mas como um teatro de espíritos em diferentes estágios de aprendizado. Suas crônicas muitas vezes nos mostram que, por trás das máscaras sociais da riqueza ou da pobreza, da instrução ou da ignorância, debatem-se almas sedentas de afeto e compreensão. Para Humberto de Campos, na lei de sociedade, a comédia e a tragédia humana se desenrolam, oferecendo a cada minuto a oportunidade da redenção. Ele nos ensina a olhar para a multidão não com julgamento, mas com a percepção de que cada indivíduo ali é um universo de dores e esperanças exatamente como nós. A verdadeira sociedade, na visão dele, começa quando conseguimos enxergar o outro não como um rival ou um meio para nossos fins, mas como um irmão de caminhada. Dentro da lei de sociedade, o Espiritismo destaca uma subseção vital: os laços de família. Kardec nos alerta que o relaxamento desses laços é um sintoma de decadência social e recrudescimento do egoísmo. A família é a célula máter da sociedade. É a escola primária onde aprendemos a amar aqueles que estão conosco nesta vida, que a sabedoria divina colocou em nosso caminho por necessidade reencarnatória. Se não conseguimos viver a lei de sociedade dentro do lar, dificilmente a viveremos com êxito fora dele. A 35ª Jornada Espírita Humberto de Campos nos lembra que a lei de sociedade não é apenas sobre suportar o próximo, mas sobre construir ativamente a fraternidade, o único caminho que nos fará avançar. O objetivo final da vida em sociedade na Terra é transformar este planeta de provas e expiações em um mundo de regeneração, com o amadurecimento espiritual da humanidade que o habita. E isso só ocorrerá quando a sociedade deixar de ser baseada na competição feroz e passar a ser fundamentada na cooperação mútua. Que nestes dias de jornada possamos renovar nosso compromisso com a vida e com o próximo. Que saiamos do isolamento de nossos interesses pessoais para abraçar a grande família humana, compreendendo finalmente que na economia divina ninguém avança sozinho. Sejam bem-vindos à 35ª Jornada Espírita Humberto de Campos. Convidamos Carol para a sua apresentação musical, sua vibração musical. Boa noite a todos e a todas. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Sei que passa
à frente e procuro encontrar um lugar de onde o veja, numa árvore aos céus, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear, em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano. Sou um publicano, se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar, me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. E contemplar-te a visão. É com alegria que iniciamos a 4ª noite da 35ª jornada do Centro Espírita Humberto de Campos, que comemora os 87 anos de fundação da nossa casa. Agradecemos a participação amiga dos presentes aqui no auditório da nossa casa e dos internautas. Estendemos a nossa gratidão a todos os trabalhadores e trabalhadoras do passado e do presente, que com perseverança e fidelidade mantêm acesa a chama
da nossa instituição. Você tem interesse em conhecer a doutrina espírita de forma organizada, sistematizada? Nós vamos iniciar uma nova turma do ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, no dia 22 de abril, um dia de quarta-feira, às 19 horas. A inscrição gratuita poderá ser feita no link da bio ou por meio da secretaria do nosso centro. Louváveis esforços indubitavelmente se empregam para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são encorajados, estimulados e honrados mais do que qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme, roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real, que se alastra por todo mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Cumpre, pois, combatê-lo, como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ir à origem do mal. Procurem-se, pois, em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. O livro dos Espíritos, parte 3ª, das Leis Morais, capítulo 12º. Neste momento, com muita alegria, convidamos nossa querida irmã Jamile Lima, assistente social, mestra em saúde pública, trabalhadora voluntária da Sociedade Espírita André Luiz em Salvador e da Federação Espírita do Estado da Bahia, para fazer nossa palestra da noite sobre o tema A Lei de Sociedade e o Combate ao Egoísmo. Seja bem-vinda, Jamile. Muito obrigada, minha irmã. Boa noite. Por favor, Deus te abençoe. Almas irmãs, boa noite. Aos nossos internautas também, boa noite. Que sejamos todos muito bem-vindos. E que bom que nós podemos estar aqui numa representação de nossa sociedade para conversarmos um pouco sobre como estamos nessa sociedade e como a constituímos. A sociedade não é algo que está fora de nós a nos influenciar ou apenas deliberar como nós vamos agir no nosso dia a dia. Nós constituímos a sociedade. Essa construção que estamos, digamos que vivendo e convivendo, é fruto das nossas escolhas e da nossa possibilidade de estarmos aqui. Essa construção decorre das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e daquilo que desejamos, dos nossos sonhos, dos nossos anseios, pensamentos, emoções, o que significa dizer que nós construímos a nossa própria realidade. Não é algo apenas que identifiquemos no campo da crítica do que o outro faz, mas necessariamente de qual é o meu papel no mundo e em que circunstâncias fizeram ou quais foram as circunstâncias que me permitiram, então, estar aqui. E daí a gente entende que não somos obra do acaso, nós temos uma sequência de ações e reações, todo ato terá uma consequência e esse nosso papel é fazer com que a nossa sociedade ganhe outra possibilidade de configuração e que sejamos, então, os construtores daquele ideal que Jesus veio nos apresentar de reino dos céus. Temporariamente não é deste mundo, mas nós sim podemos fazer com que essa morada do Cristo se concretize entre nós.
É interessante quando tratamos, conversamos sobre algum tema, que a gente traga uma espécie de consenso ou entendimento do que seja aquilo que estamos falando. E eu não vou trazer nada do campo teórico, pensando em sociologia, antropologia, embora sejam recursos e áreas de conhecimento importantes, mas buscar olhar essas ideias sob o prisma do espírito, que é aquilo que somos, e que estamos buscando, então, fazer com que o mundo possa representar essa nossa condição de essências espirituais. Podemos, então, entender que sociedade é um conjunto de pessoas e instituições que estão submetidas a regras, a normas e a leis. Mas se olharmos um pouquinho o nosso cotidiano, não precisa ser algo tão distante, não seguimos à risca as leis, os decretos, as portarias, os mandados, as liminares, porque há algo no ser denominado livre-arbítrio. E tem um outro elemento que indica aquilo a que correspondemos, que é nível evolutivo. Não é simplesmente alguém dizer que a paz precisa ser conservada, alimentada e mantida, porque esse é um conhecimento que todos nós temos. A questão é, a paz está sendo mantida? Nós estamos vivendo em um clima amistoso, fraterno, colaborativo, favorável? Ou nós estamos ainda cultivando relações predatórias que não são do ponto de vista de uma vivência onde a humanidade possa se enxergar como irmã, de algo que a gente possa dizer, isto é saudável? Ainda resolvemos as nossas questões que nos diferenciam a partir do conflito. Não chegamos no estágio de perceber o distinto, o diverso, o diferente, como aquilo que nos enriquece, como somas de potencialidades que todos nós somos. Aquilo que é distinto acaba se configurando em uma ameaça. Vá que seja melhor do que eu. Vá que ocupe o espaço que eu conquistei de uma forma muito difícil, no campo da luta, das refregas, que ainda nos caracteriza como caminhada nesse espaço que denominamos de humanidade. Pensar nesse sentido, e o vídeo é muito rico e nos ajuda muito nessa reflexão, quando vai pontuar que a vida social é algo que compõe a lei de Deus. Se nós observarmos o coletivo dos animais, há ali uma espécie de cooperação. A gente lembra logo das formigas e das abelhas. É um exemplo mais comum e mais próximo. Mas nós fazemos parte de um ecossistema onde tudo se relaciona e tudo está imbricado. E como ainda nós não conseguimos nos integrar nessa grande sociedade, porque ainda estamos numa característica de que o lucro está à frente e acima de toda e qualquer coisa, onde desmatar, onde tirar a vida, onde destruir para construir aquilo que a matéria investe e que ainda se constitui no nosso grande sonho, que é o ter, é o consumo, nos ilude numa ideia de que quanto mais possuo, quanto mais tenho e quanto mais destituo o outro que deveria ser o meu próximo e o semelhante, me colocaria numa condição de superioridade, que é ilusória e que é temporária. Ilusória porque nós não somos melhores do que ninguém. Somos criaturas em essências iguais. A caminhada é que se faz diferente porque nós somos individualidades e vamos escolhendo quais são os melhores percursos. E quando a gente diz melhores, eles vão ser melhores de acordo com as consciências e não necessariamente que seriam as melhores escolhas ou acertos do ponto de vista espiritual. Quantas vezes nós escolhemos caminhos ou percebemos direções apontadas e afirmamos: essa vai ser a melhor trajetória. Mas um pouquinho depois do início a gente vai percebendo que ela não é tão interessante ou não me conferiu a felicidade que eu esperei que iria alcançar. Esse momento é intitulado por Paulo Apóstolo, na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, como uma espécie de falso movimento da alma. A alma se movimenta de forma falseada quando ela percebe um interesse que não condiz com aquilo que é permanente, que é perene, os tais tesouros da alma que ficarão e nos acompanharão pela nossa imortalidade.
Já aquilo que nos mantém em paz, em harmonia, em inteireza, com a sensação de paz interna, já nos coloca num caminho de uma certa exatidão, de uma caminhada reta nessa ida que nós estamos, ou melhor dizendo, um retorno, estamos voltando para a casa do Pai, na condição de filhos réprobos que todos somos. Quando nós vamos pensando nessa ideia que Paulo nos apresenta, e de caminho ou de falsos movimentos da alma, tenhamos em mente que tudo aquilo que resulta em assombro, desagrado, constrangimento, tristeza, adoecimento, é um indício de que estamos nos afastando da divindade. E tudo aquilo que nos traz alegria, satisfação, harmonia, compensação, sensação de pertença. Eu não estou falando pertencimento ao mundo material, essa sociedade de fantasia. Pertencimento de uma cadeia divina, de que sou luz, sou potencial e, em assim sendo, preciso fazer com que isso reverbere antes em mim e depois para o mundo. O que não quer dizer, porque como nós somos seres voltados e desejosos de felicidade, nós achamos que a nossa caminhada sempre será permeada por flores, prazeres, alegrias. Não. Na nossa condição evolutiva, e fiquemos muito tranquilos porque ela é temporária, de espíritos ainda que se comprazem em perfeição, interessante que conversamos sobre isso um pouquinho mais cedo, trazendo esse aspecto em nossas trocas fraternas, que não adianta imaginarmos um mundo onde apenas a felicidade exista ou pelo menos sobrepuje, se o nosso esforço interno não é compatível com a felicidade que almejamos. Desejar ser feliz é lícito, faz parte da nossa condição, mas chegar à condição de plenitude e felicidade vai requerer de nós um esforço. E em sociedade, o esforço ele é individual e ele é um esforço coletivo. Aquilo que faço, se continuar a atender às minhas particularidades e os interesses do grupo ao qual eu pertenço, vai me manter numa cadeia de egoísmo. E tudo aquilo que tem natureza egoísta não pode ser partilhado, porque atende exclusivamente ao meu interesse e daqueles que estão ao meu redor. Contudo, se tudo aquilo que defendo, que faço, que executo, que penso e que trago à tona conseguir fazer com que os benefícios sejam espraiados pela sociedade, aí sim eu entendi o que é viver no mundo, o que é estar no mundo e trazer a mensagem do Cristo quando ele diz que a família é toda a humanidade. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai. É nesse sentido que, embora ainda estamos muito aferrados aos nossos laços consanguíneos e, portanto, a nossa leitura de materialidade, estamos pensando uma casa, uma família, uma cidade, um país, mas o nosso esforço em nos pensarmos como irmãos em uma coletividade ainda é muito pequeno, porque nos sentimos ameaçados o tempo inteiro. Se alguém invade uma linha territorial e eu penso que posso perder poder com isso, eu vou me valer do meu potencial bélico para impor ao outro o meu poder e a minha superioridade. Mais uma vez, temporários, porque eles passarão. Nós não ficaremos nesse corpo físico por muito tempo. Para quem está dotado, que é uma característica de todos nós, espíritos de imortalidade, esse tempo é muito curto. Todos nós que aqui estamos conseguimos lembrar de momentos e de fases de nossa infância. Todos vocês lembram de um fato importante da infância, da adolescência? Alguns estão mais próximos dessa fase, outros já estão na maturidade ou já estão na fase, digamos, em que a sabedoria se torna muito mais plena e robusta, e nós conseguimos ter lembranças desses períodos. Em trazendo essa ideia de etapas evolutivas no campo histórico até chegar à sociedade que temos hoje, ainda estamos vivendo sob, melhor dizendo, a ideia de que aquele que está na trincheira criada territorial, geopoliticamente, é um inimigo.
nós não conseguimos perceber que estamos no mesmo orbe, no mesmo planeta, respirando o mesmo ar e que toda e qualquer atitude nos influencia mutuamente. Ainda respondemos o assinte do outro porque nos sentimos ofendidos do mesmo jeito que o outro nos ataca. E eu não estou falando apenas das guerras que agora estão vigentes, porque historicamente guerreamos o tempo inteiro. Trazendo para o nosso universo íntimo, nós também temos posturas beligerantes ao longo da vida e às vezes guerreamos, entre aspas, em silêncio, achando que o outro não está recebendo os dardos venenosos que lançamos em algum momento. Ao chegar aqui, eu já soube que quem passeia, frequenta, trabalha aqui no Humberto de Campos não sofre dessa situação, porque não emite pensamentos dessa natureza, já se encontra em outro patamar do ponto de vista evolutivo. E os sorrisos me permitem confirmar o que trago. Mas nós precisamos fazer um movimento de autoobservação, de que se eu integro um coletivo, eu contribuo para a constituição dele. No meu ambiente familiar, quais são os pensamentos que eu emito? Quais são as vibrações, as palavras, as posturas? Ou ainda estamos naquela condição, eu não disse nada. O outro é que é demasiado sensível. Mas nós conseguimos, sem uma única palavra a ser verbalizada, ou melhor dizendo, oralizada, ferir o outro com desprezo, com um olhar em que a gente inferioriza o outro, com aquele riso de ironia que às vezes escapa no canto dos lábios, de comentários maldosos que podem não ser escutados, mas que são sentidos. Ou nos esquecemos de que somos dínamos, que somos vibração, energia. Qualquer um de nós é inteiramente capaz, e isso não é só do campo do sou capaz em superioridade, mas porque eu sou vibração, de captar o que está no ambiente que eu estou acostumado a frequentar, que eu participo, enfim. Às vezes a gente até diz, né, o ambiente está carregado. E quem é que carrega o ambiente? O que é que faz com que nós tenhamos prazer em estar em um determinado lugar, se não afinidade e sintonia? Porque em outros nós nos sentimos como notas dissonantes e queremos distância, sair dali. Todas as construções são de natureza fluídica, porque são edificadas pelos espíritos. Por isso que quando falamos, mas a sociedade é injusta, a sociedade é cruel, não é possível ser feliz nesse mundo. Se aqui estamos, há algum motivo. Se Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, nós não poderemos estar aqui à revelia de sua justiça e de sua bondade. Algo nos trouxe até aqui. Estamos acostumados a tirar uma espécie de fotografia de um recorte de uma vivência que é encadeada por sucessivos processos reencarnatórios. Hoje nós podemos olhar a nossa vida e achar que ela é um tanto quanto injusta, mas nós somos os somatórios das existências anteriores, além daquilo que estamos teimosamente repetindo na vida atual. Por isso que, sob o prisma do espírito, nós não estamos no passado, no presente ou no futuro. Estamos o tempo inteiro sendo permeados por esses processos. Primeiro, porque hoje somos o resultado daquilo que fizemos no passado, logo o passado está aqui no presente, e esse presente está construindo o futuro. Então, como seres que estão muito para além do tempo e dessa história de relatividade, estamos o tempo inteiro perpassando por essas histórias e por esses períodos. Eu sou o passado, vivo no presente, construindo o futuro. A questão é, se no presente eu estou num planeta com essas características, eu já consigo ter uma ideia de qual foi o meu passado. Se hoje eu preciso provar que consigo evoluir e estou espiando de perto as consequências do que fiz no passado e que já consigo identificar que me trouxeram algum tipo de prejuízo, eu não vou mais repetir essas ações porque o meu objetivo é fazer do meu futuro algo melhor do que aquilo que vivo hoje. Se a gente não consegue viver fazendo essa reflexão,
nós seremos autômatos o tempo inteiro. Acordaremos, vamos para o trabalho, cuidaremos das nossas questões domésticas e familiares, voltaremos a dormir como se não fôssemos espíritos. Nós somos espíritos em uma experiência humana, fazendo todas essas coisas, mas precisando lembrar que o nosso objetivo primordial aqui é evoluir. E no nosso caso, evoluir em sociedade. Por isso que tudo aquilo que faço requer responsabilidade com as consequências que irão para os demais. Se eu bebo e dirijo, o problema não é só meu. Eu estarei colocando a vida de alguém em risco. Se Deus me conceder uma possibilidade de trazer mais, digamos que, sutileza ao meu componente intelectual, eu preciso fazer com que ele seja compartilhado com as demais pessoas. Se eu sou bem aquinhoado monetariamente falando, eu preciso saber que isso não me é dado por uma espécie de direito absoluto. É um empréstimo divino e que eu preciso colocar à disposição dos demais. Se conseguimos pensar, e não só o raciocínio, isso tem lógica, isso é coerente, mas é o pensamento que consegue estabelecer práticas, nós vamos conseguir viver em sociedade, trazendo para o concreto, trazendo para o meu cotidiano uma ideia de que a minha existência só tem utilidade se ela consegue trazer benefícios para o coletivo, e não apenas para mim. Aí o nosso modo de produção muda, porque a gente fica, mas é muito difícil viver num planeta cujo modo de produção seja o capitalista. Vocês acham que o capitalismo surgiu sozinho, do nada, misteriosamente? Tinha ali uma samambaia, a gente vai lembrar aí do darwinismo, e de repente o capitalismo pulou e esse grande monstro está aí a nos assombrar até hoje. Se pensarmos, o capitalismo ele é centrado em egoísmo, exploração e riqueza. Características típicas de quem olha apenas para si a despeito do que os outros estejam passando. E o que é que Kardec nos responde, nos aponta no Livro dos Espíritos? A maior chaga da humanidade é o egoísmo. Exatamente. Logo, esse modo de produção que está aí, o tal sistema que rege a nossa sociedade, é consequência do nosso nível evolutivo. Por isso que antes de pensar a sociedade, a gente precisa pensar quem a constitui. Espíritos encarnados, egoístas, ainda na escala 3, que os espíritos nos apresentam na questão número 100, de imperfeição. Mal têm ideias de Deus, uma intuição ainda incipiente do que seriam as leis divinas, autocentrados, voltados para os interesses pessoais e ainda com uma ideia muito vaga do que seria experimentar o amor. Aí a gente começa a entender a nossa sociedade e isso faz com que também os nossos movimentos não seja o do dar o troco a qualquer preço. Porque eu compreendo, em primeiro lugar, Deus existe, é justo e bom. O que acontece no mundo não é fruto de uma visão distorcida do divino ou um cochilo que a divindade pode ter dado. Eu fico imaginando até um exemplo. Se o governador do nosso lar não dorme pela sua condição evolutiva, achar que Deus cochila já saiu do nosso campo de avaliação. Ele está desperto o tempo inteiro e aguardando que as suas criaturas despertem igualmente. E nós aqui ainda estamos com uma visão um tanto quanto restrita do que é essa grande potência que cada um traz em si, pela sua própria condição de divindade, ainda em burilamento. Fazendo esses movimentos e entendendo que viver em sociedade é um instrumento básico para crescimento e evolução, eu não posso ser aquele que se dá ao luxo do isolamento. E às vezes a gente vai soltando umas frasezinhas assim, eu sou tão bom, não entendo porque estou nessa família. Não entendo porque estou neste planeta onde as pessoas guerreiam, onde umas vão difamando as outras, onde a crítica prevalece.
Eu que já não consigo enxergar nada no outro além de bondade e riqueza, riqueza do ponto de vista espiritual, eu vou me isolar deste mundo porque ele me faz muito mal. Aí eu fico pensando, ou é espírito missionário, porque já não consegue mais conviver com essa mentalidade, mas aí também é um espírito missionário um tanto quanto tímido, porque ele se exime da missão. A missão é feita, é praticada, é desenvolvida no contato com o outro. E quando estamos evitando ou começamos a evitar o contato, a gente está fugindo à grande lei, que é a lei da coesão. Uma pesquisa que foi feita no início dos anos 2000, em que a ideia pensada, eram pesquisadores sociais de alguns países, para entender o que é que transformava ou faziam as pessoas naquelas que a gente pode considerar como felizes. Claro que elas se entristecem, elas se irritam, enfim, mas, em primeiro lugar, na nossa forma de ver o mundo, deveriam ser pessoas ricas, então ter dinheiro deve trazer muita felicidade. Só que se descobriu que dinheiro não é o móvel da felicidade, e sim a coesão social. As sociedades mais felizes são aquelas que ainda conseguem viver em traços de pequenas comunidades, com trocas entre elas e onde o cuidado prevalece entre as pessoas. Mas de vez em quando a gente assiste uns programas. Por que tal sociedade tem uma vida tão longeva? Dá uma olhadinha no programa que vocês vão ver. As pessoas têm muito mais contato com a natureza. Elas caminham muito mais. Elas não se preocupam apenas consigo, e sim num cuidado que é de natureza comunitária. E, além de tudo, o bem-estar de cada um é consequência do bem-estar proporcionado ao outro. E essa não é a ideia vigente. Parece até que quando a gente vê essas sociedades, que elas saíram de um filme ou de algo imaginário que não é possível ter nesse mundo. Porque nós estamos assustadoramente vivendo em uma velocidade que não damos conta, com uma ideia vendida de que bom trabalhador é aquele que é polivalente, porque ele faz tudo o tempo todo e ainda faz bem. Não, ele não faz. Ele só é alguém fadado a adoecer com muito mais pressa e desencarnar antes da hora, porque há um limite para a máquina física, e nós aí estamos escamoteando discussões como escala de trabalho, achando que isso é uma bobagem, porque o nosso nível evolutivo ainda é aquele que eu sugo o máximo do outro para que eu consiga viver, entre aspas, em paz. E o outro é o que mesmo? Que não é só uma máquina, que não é só um corpo. E entendendo essa lei de causa e efeito, a grande massa dos trabalhadores que passa por essa condição, alguma razão há. Mas isso não exime a responsabilidade de quem explora. Quando a gente vai percebendo a dinâmica que nós estabelecemos para a nossa sociedade no campo do trabalho, nós vamos aí entender que aquele tal animal político, e pensar lá antes, século V a.C., quando uma ideia de polis surgiu, trazida por Sócrates, que ele dizia: viver na política é viver a virtude em plenitude. E virtuoso é todo aquele que vive a política para garantir o bem-estar do seu coletivo. Parece que política ganhou uma conotação muito diferente dessa ideia socrática trazida há algum tempo atrás. Se ser político é garantir o bem-estar da coletividade, nós distorcemos esse conceito. E não achemos que política é só partidária. Ação política, ela se dá por ação ou omissão. Todos nós somos seres políticos, pelo simples fato de vivermos na polis, na cidade, na comunidade. Fingir que o outro não existe é a postura de alguém que adotou o egoísmo como regra. Nós sabemos que as pessoas passam fome, nós sabemos que as pessoas estão em condição de vulnerabilidade e pobreza. E isso não tem a ver apenas com o governante, porque a gente sabe o que a gente pode fazer. Ah, mas está assim porque Deus quer. Espírita, inclusive, nem pode mais usar essa frase, pelo menos com mínimos de entendimento e estudo, já entendeu que as coisas não estão como estão porque Deus quer.
e sim como consequência de nossas escolhas e do nosso livre-arbítrio. Então vai ser preciso sacudir um pouco essa nossa perspectiva extremamente egoísta de que as coisas que acontecem fora do meu campo de ação não me dizem respeito, porque nós construímos esse campo de ação. E ele ainda não é aquele ideal e que a gente precisa, de fato, conviver. Isolar-se significa que eu fiz uma escolha política de omissão da minha responsabilidade com o corpo social. Quando eu me isolo no sentido de me livrar do problema, eu estou assumindo a minha postura egoísta. E não achem que isso é um problema. Isso é uma identificação de onde estamos. Isso faz parte de uma caminhada de autoconhecimento. A questão é quando a gente se compraz nesse lugar. E a gente vai legitimando esse espaço, eu preciso cuidar de mim, eu não consigo cuidar do outro, que é uma forma de escamotear o nosso, digamos que, modo de viver, onde o outro não me diz respeito. O outro sempre vai ser minha extensão. Não tem como escapar da convivência. Quando Jesus viveu que não era isolamento, eram momentos de introspecção, não confundamos afastar para respirar, para não sermos agressivos, não sermos ríspidos, não trazermos consequências nocivas à nossa convivência, como um momento do silêncio. Aí é reconexão, não é querer me livrar, é me encontrar primeiro. Todos nós precisamos desse momento. E quando a gente vai buscar encontrar-se conosco mesmo, a gente não se encontra nos rios ou passando as telas sucessivas no Instagram. Ali a gente está se perdendo mesmo. Não é esse tipo de proposição que está sendo feita. Não é hipnose, é aprofundamento, é encontro, é saber o que se passa no íntimo. Porque eu não posso estar no mundo sem saber o que se passa no meu mundo íntimo, porque eu serei aquele que reagirá o tempo todo, que será o intempestivo, porque não reflete, age, ou melhor, reage, está sempre no impulso, porque não se conhece. Quem se conhece se autodomina, identifica emoções, pensamentos, sentimentos. Não vai apenas dizer, se você me atacar, eu lhe ataco mais. Isso é irreflexão. Nós vamos pensar nas consequências daquilo que estamos optando. Aí chegamos a algum nível de consciência possível no nosso nível evolutivo. Porque a gente não vai ter um nível consciencial crístico no momento em que nos encontramos. Vamos ter o potencial que é possível. Pensar na afirmativa, podeis fazer não assim de uma ideia miraculosa, daquilo que posso fazer no sentido de que eu estou na condição de uma potência. O caminho que eu tenho que trilhar até chegar ao ato é que é a nossa escolha. Todo mundo aqui tem vontade de ser melhor do que é no momento? Os internautas também podem pensar nesse sentido. Vocês acordam assim com uma ideia, hoje eu vou fazer tal coisa, ano que vem eu pretendo, essa semana, no próximo mês, sentem essa vontade de melhorar? Sentem que isso em algum momento vai diminuindo de intensidade até que você esquece daquilo que pretendeu para si? É porque o nome disso, vocês chamariam isso de vontade? Vontade de melhorar? Isso é impulso. Exato. E não confundam com impulse, aquela propaganda que talvez nem todos tenham conhecido. Estamos falando de impulso, porque nós temos um hábito de confundir vontade com uma primeira manifestação de um desejo que a alma já identifica que ela precisa modificar. Coisa que eu sei que vocês não apresentam, que é o hábito da maledicência. Eu imagino, olhando para vocês, que os pareceres que vocês têm sobre os demais irmãos são sempre positivos, proativos, que identificam as virtudes. Estou certa? Ok. Eu entendo que o silêncio é reflexivo. Assim sendo, se nós já identificamos que essa é a postura que adotamos e que a vontade é de melhorar a minha forma de relacionamento com o outro, o meu esforço é de substituição de ato.
Não é de simplesmente deixar que isso, veio uma vontade de falar alguma coisa, tecer uma crítica, um julgamento, e eu vou me controlar. Não vai adiantar, vai voltar à vontade com muito mais força. Você precisa substituir o hábito. Aquilo que a gente quer tirar não pode deixar vazio, tem que ser ocupado, porque o vazio, ou ele se alimenta com mais força daquilo que eu não mais desejo, ou ele precisa trazer um outro esforço para gerar um novo hábito. Então, se a maledicência me acompanha, eu vou então reduzindo esses momentos e introduzindo identificação das virtudes que o outro tem. Mas tem pessoas que não têm nenhuma qualidade. Impossível. Ela tem alguma qualidade. Mas se você não consegue vislumbrar nela, exercite identificar qualidades nos outros seres. A questão não é a pessoa que você já tem uma rixa, uma contenda, um desentendimento. É o seu hábito que precisa mudar. Quando vamos nos habituando, não é ilusão ou bajulação, é bem diferente. É observar. Aquela pessoa é generosa. Ela consegue ter desprendimento para algumas coisas. É alguém solidário que eu posso contar. Ali eu consigo identificar alguém que consegue ensinar sem trazer traços de superioridade. Esse exercício é plenamente possível. Não custa caro, só requer tempo e atenção. Aí a gente sai do tal impulso inicial e vai exercitando o que a gente denomina como determinação. Eu me determino a mudar. Depois do impulso, nós vamos para a determinação. Depois da determinação, a gente faz o processo de identificação das situações que podem ocasionar problemas ou que me aproximem do que a gente entende como o precipício. Notam que o precipício nos atrai? É como se algo dissesse, pode vir? O precipício, espiritualmente falando, são as nossas mazelas espirituais. Se elas nos convocam, nós vamos então nos afastar. E como é que eu me afasto daquilo que me atrai para o que me faz afastar de Deus? Oração, boas leituras, trabalho no bem, boas conversas, boas rodas socialmente falando, às quais eu passo a pertencer. E ele então vai se afastando e não me causa mais assombro. Vai chegar um momento da identificação de aproximação do perigo moral que, ao olhar para o precipício, ele não vai exercer mais nenhum tipo de domínio ou atrativo. E caso ainda exerça, eu já tenho os meios de não sucumbir e ceder ao pulo no abismo. Abismo que eu mesmo criei. O quarto passo é deliberar. Depois que eu passo por esses três e delibero, deliberação é eu consigo, eu tenho força e vou substituir. Eu me nego a participar de rodas em que o comentário seja maledicente, pejorativo ou prejudicial. É o que eu costumo brincar. Quando ouvirem a frase nem te conto, completem. Não me conte mesmo. Deixe, essa frase é introdutória para o que a gente já sabe que vem depois, que é um comentário, é alguma coisa que vai nos levar a um comprometimento. Deixe passar. E o quinto passo é a ação. Quando depois do impulso, da autodeterminação, da identificação do perigo, da deliberação, eu ajo. Isso se chama 5 etapas dinâmicas de construção da vontade. Vontade não pode ser confundido com aquilo que dá e passa. Vontade é uma construção de 5 etapas vencidas. Vocês podem encontrar isso com muito mais riqueza e detalhamento no Manual Prático do Espírita de Ney Prieto Pérez, onde ele ali delineia as etapas para que a gente chegue em vontade. Por isso que às vezes quando a gente escuta, mas Kardec trouxe a afirmativa, se você não conseguiu a superação é porque não teve vontade firme. Aí a gente entra numa autoestima um tanto quanto baixa, dizendo, não consigo fazer o que Kardec recomendou. Porque você ainda não entendeu que a vontade não é impulso, ela é construção. Por isso que quando ele disse não teve vontade firme, é porque você não identificou, não deliberou, não programou e não agiu, não cumpriu os passos. Por isso que se reconhece o espírita pelo tal esforço para domar as inclinações, saiu do impulso, foi para o autodomínio e deliberou agir de modo diferente, e quando agimos de modo diferente, a consequência
é transformação moral. É assim que somos reconhecidos como espíritas. E é por isso que Kardec fala que precisamos ter vontade firme. Não é impulso. Vontade firme é persistência, é constância. Falhei, vou falhar novamente, porque estamos condicionados a um hábito, mas pela repetição da substituição, novos hábitos chegam à nossa vida e aí a gente vai sentindo que o tal fardo, de fato, vai ficando mais leve, porque optamos pelo Cristo e com ele o jugo é muito mais suave. Notem, o jugo não deixa de existir, ele se torna mais suave, porque decorre de compreensão e de entendimento. O que não entendemos, rejeitamos, ou causa incompreensão ou revolta, mas aquilo que é entendido, além de ser algo que fala ao intelecto, fala também ao campo emocional e sentimental, porque eu correspondo àquilo que acredito. Por isso que quando Kardec apresenta para a gente a ideia que espírita é todo aquele que, para crer, precisou compreender antes, ele traz essa ideia de que vocês ouviram e viram ontem, muito bem abordado por Luciane Bahia, que para alcançar progresso moral, a gente precisa antes do progresso intelectual, porque é ele que vai ajudar o moral a discernir entre aquilo que nos faz bem e aquilo que nos prejudica por consequência. Isso é uma garantia? Ter o conhecimento intelectual de que eu vou escolher bem? Não, porque o nível evolutivo é determinante. O livre-arbítrio é determinante. Nós temos conhecimento de causa de muitas coisas e não necessariamente caminhamos a par e passo com aquilo que nós já conhecemos. Aí a gente vai precisar dessa tal vontade firme para vencer aquilo que ainda nos domina e nos atrai. Aí a gente pode chegar àquela afirmação, mas a carne é fraca. Aí eu lhes digo, Kardec não nos deixou outra saída, porque ele vai explicar para a gente lá em O Céu e o Inferno que a carne não é fraca. Fraco é o espírito que não a domina. Puxa vida, Kardec não deu uma chance para a gente arranjar um desculpismo, nem dizer alguém me traumatizou, a vida, Deus não me ouviu, são os impulsos sensórios. Não, somos nós. Mas por que mesmo que a gente se acostuma a só identificar aquilo que para nós é dificuldade? Por que a gente não olha para aquilo que em nós é potência? Já notaram que quando a gente quer alguma coisa, conquistar alguém, chegar a algum lugar, um sonho que a gente deseja, todos os nossos esforços são empreendidos nesse sentido? É a potência falando. Por que no momento em que as aspirações espirituais se nos apresentam, fugimos dela? Ah, é muito forçoso. Eu já sinto cansaço só em pensar. Tem uma atividade no centro, eu acho que segunda-feira eu vou ter dor de cabeça. Claro que a atividade é segunda. Então você já desenvolve uma capacidade premonitória, isso só pode ser mediunidade antes do dia do trabalho, que você já sentiu que a cabeça vai doer no dia do seu trabalho no campo da caridade, do seu compromisso. O nosso compromisso simples, ninguém está falando de revolução, que amanhã acordaremos Madre Teresa, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, Nelson Mandela. Não, não é disso que se está falando. É da possibilidade interna nesse momento que estamos vivendo. Já nos prometemos estudar mais? Fazer mais leituras, ter tempo para atividade física, ficar mais tempo com a família. E quando esse tempo chega, estamos mesmo neles? Aproveitamos a contento como deveríamos? Ou o isolamento, eu preciso descansar, hoje não, vamos deixar para um outro tempo, agora não que eu não posso, agora não, pode ser o início do não tenho tempo amanhã, porque a gente desencarna. Sabiam disso? Não ficamos aqui para sempre. O tempo que temos é o presente. Nenhum de nós tem domínio do que vai acontecer daqui a 20 minutos. Não há controle. O deixar para amanhã pode ser o nunca mais. Claro que o nunca mais é para essa oportunidade, porque o que mais a gente tem é vida em abundância, como Cristo disse. Mas a oportunidade é essa que nos foi apresentada. E isso nada tem a ver com estar em corpo jovem ou já estar num corpo mais maduro. Isso tem a ver com o espírito. Estando num corpo jovem ou não jovem,
A essência é espiritual. Então é agora que tem que ser feito. Porque no retorno, como vimos no vídeo, ninguém vai perguntar a faixa etária, vai perguntar o proveito do tempo que nós tivemos de vida. Quando a gente olha e observa Kardec e sua encarnação, 14, 15 anos, uma média para codificar o Espiritismo, trazer essa bendita doutrina que ainda estamos tentando entender e além de entender, aliás, eu acho até que entendemos bem, embora o estudo sempre seja indispensável, mas praticamos ainda pouco. Você desencarnar por exaustão em dedicação a uma causa que você sabe que vai beneficiar um coletivo. Isso é obedecer lei de sociedade. Lei de sociedade, do ponto de vista espiritual, é toda e qualquer norma que legitime o bem-estar do coletivo ao qual eu pertenço ou integro. Independente de que parte eu fique, porque se todos forem beneficiados, eu também o serei. Mas aí a gente acha que acumular é sempre melhor. Vá que falte. Vamos voltar a um tempo recente da nossa caminhada histórica. Pandemia. Pandemia porque é o que está no nosso tempo. Tem muitas outras coisas que a gente pode avaliar. Mas eu lembro que as redes de supermercado precisaram limitar o quantitativo de frascos de álcool 70 que as pessoas levavam, porque elas queriam estocar. E as outras que precisariam também. Vejam, naquela gravidade, foi preciso estabelecer que cada pessoa só levaria no máximo 2 litros de álcool 70, porque senão era o carrinho do supermercado lotado. Quem viesse depois, paciência. E olha que aquele contexto não foi dos mais favoráveis para que nós vivêssemos. Só depois, embora o tempo recorde, tivemos vacina e dentre outras coisas. Mas vocês notam que a culpa não foi do vírus? Não foi o vírus que disse, pegue todo o álcool. Foi a gente que se deliberou a se preocupar apenas com o nosso grupo. Use máscaras. Alguns puderam usar a máscara cirúrgica e a N95. E os demais na sociedade que usaram máscara de pano, que o efeito era somente psicológico. Pensamos nessas pessoas? E a humanidade, que é uma sociedade mais global? Os países africanos não receberam as doses da vacina, mas nós jogamos fora. Notam que tem alguma coisa que está fora do lugar? Não é o sistema, não é quem governa tal e tal país. É o nosso nível evolutivo. Somos nós, cada um, que alimenta essa ideia de sociedade destrutiva, que fomenta a exclusão, preconceito de toda e qualquer ordem e natureza, crimes os mais diversos, que pune os outros pela orientação sexual e por tantos outros atos que cometem, enquanto que o modelo e guia é Jesus, misericórdia, aceitou a todos, não ficou se preocupando com cor da pele, com casta, com classe social, atendeu a gentil, romano, judeu, samaritano. Eu acho genial o que Jesus fez. Primeiro que ele estava ali seguindo com os apóstolos com tranquilidade. Olhem como é a nossa dinâmica. Judeu, povo odiado pelos romanos, porque eram considerados como raça inferior. O que é que o judeu faz? Usa esse mesmo tipo de recurso, e aí vamos salvaguardar as devidas proporções, com os samaritanos, povo de má vida. Aí a gente vai dizer são os romanos? É essência, é nível evolutivo, que ainda nos ilude numa ideia de superioridade. Vai Jesus didaticamente ali caminhando, olha a opção que ele fez, passar justo pela Samaria. Os discípulos não gostaram da ideia. Tem certeza, mestre, que é por aí que a gente vai... Obviamente que a gente já entende que aí vai ter uma grande lição. E ele então diz que era interessante parar para descansar. Estavam todos cansados, num sol que aqui na Bahia só tem Salvador e Barreiras, então eles pararam ali para descansar um pouquinho. E óbvio que Jesus sabia que a samaritana iria aparecer ali para pegar água,
pelas condições de vida que ela tinha. Ela não tinha condição de se casar novamente, então para aquela época era uma condição adversa, merecedora de todo e qualquer tipo de crítica e julgamento. Ciente da vida dela, ele se aproxima. Vamos lembrar que naquela época, homem não cumprimentava a mulher, nem as da família. Como é então que um homem, ainda por cima judeu, se aproxima e a cumprimenta e pede que ela lhe sirva água? Então, ela já fica um tanto quanto surpresa e indignada ao mesmo tempo, como um homem ainda judeu tem a audácia de se dirigir a ela e então solicitar um copo com água. E que aí que a gente vê aquela ideia da sede que vai ser saciada e tudo mais que todos nós já conhecemos. Os apóstolos retornam e encontram Jesus conversando, em primeiro lugar, com uma mulher que era proibido, ainda por cima samaritana. A confusão começou. Se a gente olha o nosso mundo atual, nada muito diferente. A gente julga o outro pela vestimenta, por onde mora, pelas características que o nosso preconceito define, e a gente já diz, não fale com fulano, não conviva com cicrano, ali não é de confiança. Quem lhe disse? Você realmente conhece o outro? É o bairro que define as pessoas? É a categoria profissional que fala da moral ou é a essência das pessoas? Jesus continua, fala com a mulher samaritana, relata pormenores de sua vida e ela não consegue ter outra conclusão a não ser: se tudo ele sabe da minha vida, coisas que ninguém nem conjectura, ele só pode ser o Messias. Ele é então mais um profeta, o prometido, o que foi tão ventilado por João Batista enquanto clamava no deserto. Nesse momento ela chama os outros, porque ela tem a certeza de que se trata dele. As pessoas vêm, escutam, só que Humberto de Campos vai nos relatar, o patrono desta casa, em Boa Nova, que Jesus então, no momento em que os discípulos já estavam ali tão embebidos com o fato de que Jesus foi aplaudido, que eles até esqueceram que tinha samaritano no meio. O quanto que a gente se ilude com aplauso e elogio, não é? Não que não seja bom ouvir ou elogiar alguém genuinamente, como estímulo para que o outro progrida, mas ali a animação é Jesus foi aclamado. Todos nós temos vaidade e orgulho, não tem nenhum problema nisso. A questão é só reconhecer e caminhar para vencer. Jesus pede a eles, na narrativa de Humberto de Campos, silêncio. Parem para escutar além dos aplausos. Os comentários eram pavorosos. Jesus, sedutor de mulheres. Todos esses homens, o interesse é apenas criar um reino onde eles possam enriquecer. Aquele está em busca de cargo político. E aí, eles foram ficando cada vez mais surpresos, porque os aplausos, naquele momento, foram todos transformados em críticas. E Jesus disse: o que importa não são os elogios e os aplausos e nem as críticas, mas se você tem ou não um ideal na vida a seguir. Porque quando não tiver nem aplauso e a crítica preponderar, ou na falta de um ou outro, ou os dois, o que vai definir a sua caminhada é o ideal que você escolheu. Se o seu ideal é evoluir espiritualmente, é uma causa social, é o espiritismo, é sua família, é nele que você tem que centrar a sua mira. Por isso que quando a gente fala de pecado, que vem de peccatus do latim, errar o alvo. Nós erramos o alvo muitas vezes. Todos somos pecadores. Mas a condição vai e não peques mais significa acerte o seu alvo. Caminhe a par e passo com o seu objetivo. Aí cada um tem que descobrir o seu. E se já descobriu, viva por ele. Porque vida tem que ter sentido. E vida em sociedade precisa de objetivos que são coletivizados. Porque a gente vai desenvolver o denominado sentimento de pertença e utilidade. Quem não tem sentimento de utilidade não consegue ter autoestima, que é o que Joana de Ângeles recomenda. Nós precisamos ter autoestima espiritual. A autoestima espiritual é aquela que nos garante a certeza de que, como criatura divina, eu estou aqui para contribuir com o Pai. Não é aguardar que o outro me agradeça. Jamile, como você é bondosa.
Como você faz coisas boas. A gente já viu lá no Evangelho. Você já ganhou aqui no mundo o que você precisava. Mas lá no festim de núpcias, é bem provável que alguém peça que você se retire da mesa. Porque você não vai fazer jus a ela. Mas se eu me dedico ao próximo, entendendo que não é o aplauso e nem o agradecimento, mas que eu sou co-criador, eu estou fazendo para Deus, a vida se transforma. Eu não quero ouvir o muito obrigado. O quanto sou especial. Eu sirvo a Deus. Jesus deixou esse exemplo para a gente grandioso. Pai, se puder afastar esse cálice, eu agradeço. A gente pede isso todo dia, vários cálices a gente quer que afaste. Mas ele complementa, mas que seja feita a tua vontade. E às vezes a gente sai pedindo, Pai, afasta esse cálice, e se der um pouquinho, adia aí sua vontade. É a vontade dele que deve preponderar, porque a vontade divina é sempre a melhor para os seus filhos. Mesmo que desconfiemos, mesmo que doa, mesmo que não aceitemos, o caminho é sempre por ele delineado. A gente até faz escolhas, mas livre-arbítrio no nosso nível evolutivo tem limite. Está lá no Evangelho, no capítulo que trata do dever. O dever, ele termina quando você invade o limite do outro. E o seu dever é respeitar o limite alheio, para que o seu limite não seja de volta invadido pela incoerência e o desrespeito alheio. Eu só posso receber aquilo que dou. E isso é vida em sociedade. Fazer ao outro aquilo que desejo. Em todos os campos, em todas as esferas e em todas as vivências. E para sintetizar e fechar esse nosso encontro de hoje, só relembrando, Deus fez o homem para viver em sociedade. E entendo aqui homem como representação humanitária. Nós temos a palavra para o diálogo e não adotar posturas irrefletidas para o conflito. O isolamento é positivo quando é para refletir e voltar à ação, mas o querer livrar-se do outro só vai lhe levar a uma condição de fera enjaulada. Nós somos diversos espiritual e moralmente falando. Vamos precisar de indulgência. Vamos precisar entender que o outro não me ofende ou não me agride. Ele oferta o que pode e aquilo que tem. Se eu compreendo isso, eu não vou ser aquele que retruca e responde o tempo inteiro, ou que adota aquele tipo de afirmativa. É preciso responder à altura. Rasteiro, agressão, não tem altura. Se você quer responder à altura do que rasteja, você está tanto quanto. Quem responde, não responde à altura do outro, responde à sua própria pequenez. Perdeu-se de si mesmo. Você não é superior porque retruca, você só demonstra que não tem nenhum domínio sobre si mesmo e que não compreende que o outro está adoecido emocionalmente falando. E podemos perceber alguns sinais que a sociedade vem progredindo quando ela é caridosa, independente de latitude ou, como diz Kardec, quando não distingue a cor dos homens. Quando a cobiça se torna menor e maior afinco nós estabelecemos aos valores de natureza moral e não aos de natureza material. Quando nós somos livres para sermos quem somos, o nome disso é autenticidade. Eu não preciso andar, caminhar, falar, proceder como essa ideia vigente determina. Eu vou ser do jeito que sou, livre espiritualmente falando. Jesus não estava nem preocupado e olha que Jesus, nos seus 3 anos, quando a gente entende esse messianato, ele mexe com todos. Ele é odiado pelo seu próprio povo e também é odiado pelos romanos. Não abandonou em nenhum momento o seu ideal, porque ele não estava preocupado com a dissensão, com as discussões do outro, e sim com o que ele precisa fazer. Essa é a liberdade que a gente precisa ter, que não é agradar para se encaixar. Quem busca se encaixar não encontrou a si mesmo. O encaixe é com o divino, é conexão. Aí eu posso estar em qualquer lugar, porque eu me basto, eu venço o mundo, mesmo sabendo que ele tem atribulações, porque eu estou conectado com o divino. E aí eu vou ser alguém criativo, porque eu já estarei livre do julgamento e das injunções. Você só vai ser feliz se for desse modo, se você alcançar determinadas coisas.
Eu não vou nem fazer comentários em relação ao Enem, mas a gente vai formando os nossos mais jovens para a competição. A gente forma para uma sociedade que diz: você só é realmente muito bom se você tiver o seu nome ou o seu rosto estampado no outdoor da cidade, dizendo que você venceu. A questão é que ninguém olha o depois do rosto no outdoor. E os outros que não estarão ali? Socialmente a gente esquece? É a forma mais justa? E a sociedade, os pais, não se reúnem para solicitar que o modo de seleção seja outro. É o capitalismo? É o nível? Porque o que a gente quer é que o nosso filho seja o melhor. Não melhor que ele pode ser, mas melhor do que os outros. Por isso que a sociedade está adoecida. Porque a gente não sabe ser fraterno, a gente sabe competir. A gente não sabe ser horizontal, a gente verticaliza para vencer e oprimir. Não é o capital, é o espírito, ainda no nível muito primário de relações sociais. A sociedade vai demonstrar que progrediu quando a bondade e a generosidade recíprocas prevalecerem, quando menos preconceito houver e o amor verdadeiro ganhe, então, a possibilidade de se expandir. Quando houver justiça e o forte sempre amparar o fraco. Quando as crenças distintas forem respeitadas. E, por fim, quando o menor número de desgraçados aparecer em nossa sociedade. Todos esses termos estão lá em Um Livro dos Espíritos, em Lei de Sociedade e Lei de Progresso. E que cada um de nós possa ser um progresso individual que o Cristo espera. Porque quem investe em si, espiritualmente falando, e na própria melhoria, a consequência é muito natural. A sociedade ganha e melhora com isso. Que sejamos, cada um de nós, a esperança e o fruto positivo de uma sociedade justa e fraterna. Boa noite. Agora, a gente dá uma lembrancinha aí. Agradecemos a Jamile sua rica exposição sobre esta questão do egoísmo, que, como dizem os espíritos, é uma das nossas chagas morais ao lado do orgulho. Que reflitamos sobre as suas reflexões deixadas para nós nesta noite. Vamos pedir agora ao nosso irmão Joventino, trabalhador desta casa, para entregar a Jamile uma singela lembrança da Jornada Espírita de Humberto de Campos. Muito obrigada. Obrigada, minha Obrigada, viu? Nós vamos sortear agora 2 livros. Número 38, todos receberam uma mensagem numerada. Número 38. Sim. Alguém com esse número? Pode chegar, por favor. Eu não entendi. Chamar a Carol. Eu chamo a Carol. Agora? Temos mais um livro, número 63. Temos ali a pessoa, por favor. Convidamos agora a Carol para mais uma apresentação musical. Teremos ainda, para concluir os trabalhos da noite, a apresentação das crianças que estão participando da Jornadinha Espírita.
elas vão fazer 2 apresentações e se trabalhou com o tema de lei de sociedade. Serão 2 pequenos números que nós pedimos a todos aguardarem um pouco para a gente poder prosseguir com os trabalhos. Tá ligado? Ah, agora tá. Que seja todo o propósito como a fonte de amor, inspirado por um bem maior. Que todos os aflitos possam ter nos corações a certeza de um tempo melhor. Que eu não fuja ao compromisso de servir quanto puder, e não perca a esperança quando a provação vier. Vou te encontrar na mais pura emoção, na força da oração, nos seres de boa fé, pra te seguir, fazer brilhar nossa luz no caminho que conduz ao homem de Nazaré. Encontremos nossa paz, silenciando o nosso interior, para ouvir a voz de Deus. Fica conosco, ó Jesus, e que hoje eu seja bem melhor do que ontem fui. Que seja todo o propósito como a fonte de amor, inspirado por um bem maior. Que todos os aflitos possam ter nos corações a certeza de um tempo melhor.
tivemos na abertura dos trabalhos. Quando o mundo me mostra 1000 direções, eu respiro fundo e escuto o coração. Nem tudo que brilha é o que vai me fazer bem. Por isso eu paro e penso também. Tem uma voz suave que mora em mim. É Deus me guiando pra onde ir assim. Eu posso escolher, eu posso dizer não. Seguir o que é certo e ouvir o coração. Fazer o bem sem medo de errar. Quem anda com Deus aprende a amar. Tem vezes que a dúvida quer me enganar, mas eu fecho os olhos e deixo a luz entrar. Ser forte é dizer não pra o que faz mal e seguir firme no caminho do bem afinal. Nem todo convite é pra aceitar. O amor de Deus me ensina a pensar. Eu posso escolher, eu posso dizer não. Seguir o que é certo e ouvir o coração. Fazer o bem sem medo de errar. Quem anda com Deus aprende a amar. Posso cair, posso chorar, mas sempre há tempo pra recomeçar. Deus segura minha mão com amor e me levanta pra ser vencedor. Eu posso escolher, eu posso dizer não. Seguir o que é certo e ouvir o coração. Fazer o bem sem medo de errar. Quem anda com Deus aprende a amar. Coração palpita, coração palpita de felicidade. Coração palpita, é o amor que chegou com amiga caridade. Abre a janela do seu coração, como é bela a nossa canção. Abre a janela do seu coração, como é bela a nossa canção. Coração palpita de felicidade. Coração palpita, é o amor que chegou com amiga caridade. Agora, vamos colocar as mãozinhas bem em cima dos olhos, fechando a janelinha e preparando para abrir com muita emoção. Abre a janela do seu coração, como é bela a nossa canção.
a janela do seu coração. Como é bela a nossa canção. Coração palpita, coração palpita de felicidade. Coração palpita, coração palpita. É o amor que chegou com a amiga caridade. Coração palpita, coração palpita de felicidade. Coração palpita, coração palpita. É o amor que chegou com a amiga caridade. Abre a janela do seu coração. Como é bela a nossa canção. Abre a janela do seu coração. Como é bela a nossa canção. Coração palpita de felicidade. Coração palpita. É o amor que chegou com a amiga caridade. Agora, vamos colocar as mãozinhas bem em cima dos olhos, fechando a janelinha e preparando para abrir com muita emoção. A lei de sociedade. Sob a égide do Cristo e a inspiração de Humberto de Campos, este cronista do além, somos convidados a mergulhar em um tema que é a própria essência da nossa estadia na Terra: a lei de sociedade. Em um mundo paradoxal, onde a hiperconexão digital muitas vezes mascara um profundo isolamento emocional, a doutrina espírita nos convoca a resgatar o sentido divino do viver juntos. Não estamos sós, e mais do que isso, não podemos estar sós. Allan Kardec, com sua lucidez habitual, inquiriu os imortais na questão 766 de O Livro dos Espíritos: a vida social está na natureza? A resposta foi direta e precisa. Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A lei de sociedade, portanto, não é uma invenção humana, um contrato social filosófico ou uma conveniência econômica. É uma lei natural, uma lei divina. O Espiritismo nos ensina que o isolamento absoluto é contrário à natureza, assim como está no Eclesiastes. Aqueles que buscam o retiro fugindo do contato humano, crentes que assim se preservam do mal, cometem um duplo erro. Primeiro, porque não se tornam úteis ao próximo. Segundo, porque o mal que carregam dentro de si os acompanha na solidão. Por que Deus nos impôs a convivência, muitas vezes tão difícil? A resposta reside no mecanismo do progresso. Sozinhos, estagnaríamos. É no contato com o outro que nossas faculdades adormecidas despertam. Precisamos do outro para desenvolver a inteligência através da troca de ideias e, crucialmente, para desenvolver a moralidade através do exercício da paciência, da tolerância e do perdão. A sociedade é o grande laboratório das almas. É no atrito das relações que as arestas do nosso orgulho são limadas. O vizinho difícil, o parente desafiador, o colega de trabalho antagonista, todos são instrumentos do nosso próprio burilamento. Sem a sociedade, a caridade seria apenas uma teoria abstrata. É na convivência que se torna prática viva. Ao evocarmos o patrono desta casa, Humberto de Campos, lembramos de seu olhar agudo e compassivo sobre a sociedade terrena. Enquanto encarnado e depois como espírito, frequentemente assinando como Irmão X,
Humberto foi um mestre em observar as nuances das relações sociais. Ele via a sociedade não apenas como um aglomerado de corpos, mas como um teatro de espíritos em diferentes estágios de aprendizado. Suas crônicas muitas vezes nos mostram que, por trás das máscaras sociais da riqueza ou da pobreza, da instrução ou da ignorância, debatem-se almas sedentas de afeto e compreensão. Para Humberto de Campos, na Lei de Sociedade, a comédia e a tragédia humana se desenrolam, oferecendo a cada minuto a oportunidade da redenção. Ele nos ensina a olhar para a multidão não com julgamento, mas com a percepção de que cada indivíduo ali é um universo de dores e esperanças exatamente como nós. A verdadeira sociedade, na visão dele, começa quando conseguimos enxergar o outro não como um rival ou um meio para nossos fins, mas como um irmão de caminhada. Dentro da Lei de Sociedade, o Espiritismo destaca uma subseção vital: os laços de família. Kardec nos alerta que o relaxamento desses laços é um sintoma de decadência social e recrudescimento do egoísmo. A família é a célula máter da sociedade. É a escola primária onde aprendemos a amar aqueles que estão conosco nesta vida, que a sabedoria divina colocou em nosso caminho por necessidade reencarnatória. Se não conseguimos viver a lei de sociedade dentro do lar, dificilmente a viveremos com êxito fora dele. A 35ª Jornada Espírita Humberto de Campos nos lembra que a lei de sociedade não é apenas sobre suportar o próximo, mas sobre construir ativamente a fraternidade, o único caminho que nos fará avançar. O objetivo final da vida em sociedade na Terra é transformar este planeta de provas e expiações em um mundo de regeneração, com o amadurecimento espiritual da humanidade que o habita. E isso só ocorrerá quando a sociedade deixar de ser baseada na competição feroz e passar a ser fundamentada na cooperação mútua. Que nestes dias de jornada possamos renovar nosso compromisso com a vida e com o próximo. Que saiamos do isolamento de nossos interesses pessoais para abraçar a grande família humana, compreendendo finalmente que na economia divina ninguém avança sozinho. Sejam bem-vindos à 35ª Jornada Espírita Humberto de Campos.